E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Te Amo Meu Vasco. No nosso canal vamos falar de Vasco. Pois é pessoal, mais uma vez o Vasco da Gama não conseguiu obter um resultado positivo hoje no jogo contra o Volta Redonda. Eu queria primeiro agradecer aí os meus seguidores que permaneceram comigo nesse período que eu fiquei ausente, mas agora eu estou retomando o canal com tudo. E vamos em frente, vamos falar de Vasco. Hoje foi mais um daqueles jogos do Vasco que me fez lembrar o ano passado. Um jogo moroso, um jogo onde a qualidade individual não prevaleceu e os nossos zagueiros hoje foram uma lástima. Eu já falei antes e vou falar novamente. A zaga do Vasco precisa ser reformulada. Não tem condições. O João Vitor é um jogador mediano para fraco. E o Lucas, que jogou de quarto zagueiro hoje, ele não é a posição dele de origem. Ele joga pelo lado direito, que é justamente a mesma posição do João Vitor. Ou seja, hoje os dois foram um fator preponderante para esse empate e quase derrota do Vasco. Porque o Vasco achou um gol no finalzinho, que ele foi um gol achado. Né? O Volta Redonda deu mole. Mas vamos lá, vamos falar do jogo propriamente dito. Quando o Vasco até começou bem, né, tocando bem a bola, como vinha fazendo nos outros jogos, só que pegou do outro lado um time com uma organização superior aos times anteriores. Então isso já gerou uma dificuldade para aquele meio campo do Vasco. Aquela movimentação que tinha entre Paulinho, Tietê e Jair hoje não aconteceu. O técnico do Volta Redonda usou muito bem esses jogadores para anular principalmente a saída de bola, que partia ou do Tietê ou do Jair. Outra coisa que me chamou a atenção no jogo do Vasco hoje foi que jogadores como o Coutinho, como o próprio Veguete, apesar de ele ter marcado os 2 gols, ele por muitas vezes entrou em impedimento, parecia que estava preguiçoso. Enfim, o jogo do Vasco hoje como todo, como coletivo, não foi bom. Uma outra coisa que me chamou a atenção hoje no jogo foi que os laterais do Vasco, eles parece que ainda não estão na plenitude da forma. Tanto é que o Paulo Henrique hoje saiu machucado. Me parece que é virilha. Eu não sou médico, mas me parece que é virilha. E momentos antes dele sair do jogo, ele já tinha sentido essa contusão. Quer dizer, só que eu fiquei na dúvida se ele estava sentindo mesmo ali na altura da virilha ou era algum outro tipo de problema. E o Piton caiu muito de rendimento. Em relação ao ano passado, quando já houve uma decadência do Piton, ele veio numa decrescente, o futebol dele veio decrescendo, ele ainda não retomou aquele futebol, apesar de ter dado o passe lá, né, a assistência para o Veguete no escanteio. O Piton também não voltou àquela forma que ele vinha atuando anteriormente, principalmente no primeiro semestre do ano passado. O Carille, eu ouvi, prestei muita atenção na entrevista coletiva dele, pós-jogo, e eu senti que ele estava meio incomodado. Ele não estava como nos jogos anteriores. Me parece que o fato de não ter aquelas peças de ataque, né, que a gente aí espera que a diretoria resolva o mais rápido possível, ele está tentando, né, e nas 2 entrevistas anteriores pós-jogo ele falou sobre isso, que ele vai com o que tem e está trabalhando, né, do jeito que o elenco permite que ele trabalhe. Então ó, a gente tem que contar aí com a diretoria, com o Pedrinho, com o Marcelo Santana, que resolva logo o problema desses atacantes aí, que senão vai ficar difícil para o Vasco. Você viu hoje que pegou o Volta Redonda um time um pouquinho mais organizado e o coletivo não prevaleceu em relação aos jogos anteriores, aonde o individual acaba aparecendo. Quando o coletivo aparece, o individual
acaba aparecendo. Não aconteceu hoje. Por quê? Porque coletivamente o Vasco não foi bem. E aí as deficiências técnicas dos nossos zagueiros, né, do próprio lateral esquerdo, do próprio Coutinho, que não conseguiu jogar, depois entrou o Paê também, errou tudo que ele tentou. Então fica difícil. Então precisa, com o máximo de urgência, trazer esses atacantes de lado. Me parece que eles estão acertando com o Bruma, né, o atacante que está lá em Portugal jogando no Braga. 30 anos de idade, parece que é um bom jogador. Eu sinceramente não conheço, mas procurei pesquisar. Ele é um atacante de presença de área também. Ele é aquele cara que ele ocupa as pontas e ataca o espaço. Mas, meu amigo, isso é teoria. Uma coisa é jogar no Braga e outra coisa é vir jogar no Vasco. Com todo respeito ao campeonato português, mas o campeonato aqui nosso é muito mais complicado. Né? E ele jogou em outros times grandes da Europa enfim, e foi, com todo respeito ao Braga também, foi declinando aí de clubes da elite europeia. Então é bom a gente ter os pés no chão. A nossa torcida está carente de tudo. A realidade é essa, nossa torcida é carente de tudo. Né? São mais de 20 anos aí, eu não digo de humilhações, mas vários rebaixamentos, goleada para o rival, enfim, o Vasco, o Fluminense vive dando balão no Vasco, da minha época lá de futebol, que comecei lá atrás, eu não estou acostumado com isso não, entendeu? Estou acostumado com o Vasco vencedor, com o Vasco que levanta a taça, campeão da Libertadores, disputando cabeça a cabeça com qualquer clube, né? Pela magnitude da nossa torcida, já passou da hora de alguém tomar uma providência. Se não for o Pedrinho, abre espaço para outro que venha e alavanque o nosso clube. Porque já está ficando feio. Já começa o ano com aquela história. Nós estamos preparando o time para a temporada, é só o começo do trabalho. E nós já vimos esse filme antes. Né? Ano passado a gente perdeu a classificação do Carioca na semifinal para o Nova Iguaçu. Com todo o respeito, volto a falar, porque todas as instituições merecem respeito. Mas o Vasco não pode ser eliminado pelo Nova Iguaçu, pô. Não pode empatar com Volta Redonda. Tá entendendo? Não pode. O grande Vasco não pode. E vocês viram hoje que o estádio estava lotado de vascaínos. Poxa. Entendeu? Isso vai... a torcida vai perder a paciência ao longo do tempo. E não venha pedir paciência para a torcida. Não tem essa de pedir paciência para a torcida. A torcida já teve paciência por mais de 20 anos. Então eu queria deixar essa registrada aí nesse vídeo que a gente está retomando no canal. Espero que dessa vez seja para falar coisas boas do Vasco, apesar de que eu já estou retomando o vídeo com um empate contra o Volta Redonda, que não agrada, não me agrada, né? Eu acabo ficando chateado, não ia nem retomar o vídeo dessa maneira, mas eu estou tão assim com vontade de trocar ideia com os vascaínos que eu falei, não, vou retomar meu canal, ainda que seja no empate contra a Volta Redonda, e vamos em frente aí para ver se o Vasco terá dias melhores. Esperemos aí que durante essa semana essa diretoria do Vasco acerte com os jogadores aí que nós precisamos, né, principalmente de atacantes que jogam pelos lados, não esquecendo que com essas falhas desses zagueiros, na minha humilde opinião, que viu a dupla Donato-Fernando, Odivan, Mauro Galvão, entendeu? Ficar olhando hoje João Vitor e Lucas Oliveira não dá. É pouco pro Vasco. Agora volta a frisar. O Lucas Oliveira, inclusive no lance do gol, se vocês observarem bem, ele se enrolou todinho porque ele está acostumado a jogar pelo lado direito, que é onde o João Vitor joga. Quem deveria jogar ali pelo lado esquerdo era o canhoto, que é o outro Lucas que veio do Juventude. Que inclusive fez uma boa partida, né? No último jogo ele fez uma boa partida na minha concepção. Agora, eu não sei se o Carille, com esse negócio de paternalismo, porque o Carille é que lançou o João Vitor no Corinthians, né? E o Lucas Oliveira, me parece que já foi um jogador indicado pelo próprio Carille. Então, se ficar esse paternalismo no Vasco, o Vasco também não vai andar. Né? De zagueiro experiente, se pode dizer que é experiente, nós temos aí o Maurício Lemos, que em 24, praticamente a temporada toda foi reserva do Galo. Então a diretoria, eu pensei
né, que o nosso problema não é só atacante, mas pelo que eu vi hoje, os nossos zagueiros também não são nada confiáveis. E se o Carille é um treinador, eu não digo retranqueiro, né, porque é demais falar que o treinador é retranqueiro, mas é um treinador que preza de trás para frente, resguardando a defesa para depois atacar, nós não podemos ter jogadores que são de pouca confiança. E o João Vitor, desde o ano passado, com 4 expulsões no Brasileiro, né, foi o jogador que mais vezes foi expulso no Brasileiro, ele não tem esse handicap aí favorável para, por exemplo, fazer uma jogada como ele fez hoje, que ele botou a bola lá no segundo tempo. Botou a bola lá na ponta direita, lançou a bola para ele mesmo numa jogada tipo kamikaze. Ele depois cometeu a falta porque viu a burrada que fez. Né? No final do jogo, ele já fez uma jogada ali perigosa, próxima à área, que poderia surtir em pênalti para o Volta Redonda. Então, nós precisamos de jogadores mais completos para atuar ali naquela área. Eu seguiria essa lógica aí que eu falei. Por exemplo, Donato Fernando, ou seja, um técnico e o outro meio, né, butineiro. O Donato era mais técnico, o Fernando era mais de chegar junto. O Odivan, que era mais de chegar junto, o Mauro Galvão, mais talentoso. Entendeu? E nós não temos. O que é que nós temos ali? Nós temos 2 jogadores comuns. Então a gente precisa também melhorar nesse quesito. E outra coisa, vamos falar com a diretoria. O Veguete não vai aguentar jogar a temporada toda. Ele não já é um jogador de idade já avançada. E ele se entrega muito no jogo. Se você depender dele, e ele vem jogando todas, né? Ele vem jogando todas. Se você depender do Veguete na temporada, que você quer ter o Veguete na temporada toda, você tem que poupar o cara. Se você poupa vários jogadores desse elenco, jogadores que não estão nem rendendo o suficiente, né? O próprio João Vitor foi poupado no último jogo. Então você necessariamente tem que poupar o Veguete. Porque ainda que ele não saiba jogar a bola com os pés, ele tem muita dificuldade com a bola nos pés, ele é o cara que está fazendo a diferença. Pô. Hoje ele empurrou 2 gols para dentro dos caras. Então, vamos também ter essa visão aí de que o Veguete precisa de um reserva para ele. E lembrando a diretoria que hoje era um jogo que o Vasco até podia empatar, de repente podia até perder, ainda que não tenha jogado os clássicos. Eu acredito que o Vasco ficará entre os 4. Mas na Copa do Brasil, que já começa agora em fevereiro, o regulamento mudou. No sorteio nós vamos pegar possivelmente um time né, de uma série mais baixa, mas nós vamos jogar na casa do adversário. E jogando na casa do adversário, tem que ganhar um jogo para passar de fase direto. Não é como o ano passado, que o visitante, ao empatando, ele já garantia a classificação. Agora não. Se empatar, vai para os pênaltis. Ou seja, se o Vasco não tiver um time confiável, uma zaga mais sólida, os jogadores de ataque que possam ajudar o Veguete na hora de decidir um jogo, vai complicar isso aí. E se isso acontecer com a falta de paciência que a torcida já está, e não é de hoje, é por isso que gera essa ansiedade quando fala que vai acertar com o Brian Rodrigues. Pô, ficou mais de um mês negociando com o jogador da América do México. A América do México é um clube rico. Parece que os dirigentes do América do México brincaram com o Vasco até o último momento. E o Vasco, como tem dirigentes, ao que parece, não quero atingir aqui o CPF de ninguém, tá? Cada um, né, tem as suas responsabilidades, né? E eu não estou lá dentro para confirmar essa informação. Mas ao que parece, os dirigentes do Vasco foram enrolados pelos do América do México até o último momento. Os caras tentaram sugar até o último momento. E o Vasco perdeu um pouco de tempo com isso. Agora vamos esperar que chegue esse outro jogador aí do Braga, o Bruma, e que ajude o Vasco aí daqui para frente. O Rony está aí dando bobeira. Se o Vasco não tem dinheiro, que são as notícias que vem de São Januário, então use a criatividade. Porque o Vasco são mais de 22 milhões de torcedores. O Vasco é um clube gigante. Então, não é possível que não tenham jogadores aí no planeta inteiro que possa ser... que o scout do Vasco não consiga localizar 2, 3 atacantes de bom nível. Afinal de contas, o Vasco é um clube gigante, de uma torcida imensa. Se o cara não quer jogar no Vasco, um clube da primeira divisão Série A do Campeonato Brasileiro, que é um
campeonato mais difícil do mundo, dos mais difíceis do mundo, se não for o mais difícil. Pô, que convencimento que será usado para trazer jogador. Então é isso, hoje foi um jogo que o Vasco realmente não mereceu ganhar. Né? O Volta Redonda, que é um time de Série B, está se reestruturando aí para disputar a Série B. Foi melhor, no segundo tempo foi muito melhor que o Vasco, porque a qualidade às vezes também do adversário faz com que as próprias limitações, porque se a gente tem limitação no Vasco, obviamente o Volta Redonda deve ter muito mais limitações, mas ainda assim eles fizeram um jogo mais seguro do que o Vasco. Então isso já é preocupante, independentemente se o jogo foi em Cariacica, ou se fosse em São Januário, ou fosse em Volta Redonda. O Vasco precisa se impor. Vamos ver aí com essa semana chegando, se a diretoria anuncia algum jogador, principalmente para o ataque, mas já começa a pensar em zagueiros, porque realmente, eu não sei, já estou meio preocupado. Tá? E torcer para o Paulo Henrique, que saiu machucado, que não sejam aqueles problemas médicos de virilha, porque virilha, o tratamento é mais complicado. Né? A recuperação é um pouquinho mais demorada, porque é uma área ali mais sensível. Mas enfim, vamos torcer aí por uma semana boa para o Vasco. Nós vamos ter o primeiro clássico aí contra o Fluminense no meio de semana. Inclusive esse clássico vai ser realizado aqui em Brasília. E vamos torcer para que a diretoria anuncie o mais rápido possível os jogadores, até para tranquilizar e abaixar a poeira. Porque se nessa semana que se inicia, a diretoria não anunciar nenhum jogador importante, e o Vasco for mal contra o Fluminense, isso pode começar a botar em xeque, já no começo do ano, o trabalho e o planejamento do Vasco para o resto da temporada. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí. Retomamos o nosso canal e vamos para frente. Vamos, porque o Vasco é gigante e nós vamos superar tudo e todos. O Vasco é para quem acredita. Até a próxima.